Fala, visionários, como estão vocês? No vídeo de hoje a gente vem responder aqui uma pergunta feita pelo meu amigo Guilherme. A pergunta que ele fez foi a seguinte: ETF de renda fixa americana. Qual a melhor opção unindo segurança e rentabilidade? Essa pergunta eu achei muito bacana, tá? E seria até um problema sério da gente responder em poucas palavras, tá? Porque tem a questão de ser uma renda fixa no exterior, então a gente precisa entender como é que funciona a renda fixa lá fora. E a outra questão é justamente falar de segurança e rentabilidade, tá? Então vamos lá. Sem muita delonga, aqui o canal é o do 360, a gente fala sobre investimentos, sobre o mercado financeiro, sobre finanças no modo geral. E eu queria pedir para você que já segue a gente aqui, deixar aquele like na confiança. Para você que não segue a gente ainda, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo se você achar que essa informação é relevante e que algum amigo seu possa precisar dela, tá? O seu like para você que não é inscrito, deixa para o finalzinho se você achar que esse vídeo melhorou aí os seus conhecimentos na área financeira, beleza? Então vamos lá. Segunda-feira agora, né? Finalzinho de junho, estamos gravando esse vídeo e infelizmente nos deixou o seu Markowitz. Markowitz tem uma teoria da fronteira eficiente, onde ele visa o quê? Você ter investimentos com o menor risco e que tenha o maior retorno possível, tá? E aí isso traz para a gente exatamente a questão da relação risco-retorno. Quanto maior o risco, tende-se a ter um retorno maior. Mas vale lembrar que o retorno pode ser tanto positivo quanto negativo, beleza? Então, quanto maior o risco que você tem, maior será a volatilidade que você vai ter entre os retornos possíveis, tá? Então, trazendo para essa ótica, a pergunta no final diz: entre a maior segurança e rentabilidade. Então, se eu tiver uma segurança muito alta, a gente não tem como ter uma rentabilidade tão grande. Mas trazendo para o princípio, eu não vou entrar em fórmula, não vou entrar em nada disso, tá? Aqui é uma ideia para a galera que quer entender um pouco a respeito do assunto. Trazendo para a própria teoria do senhor Markowitz, e esse vídeo é até uma homenagem a ele, né, que ele mudou de fato a forma das pessoas criarem carteiras de investimento, né, e até da economia pelo mundo todo. Para você ter uma rentabilidade ótima dentro de uma segurança também ótima, você precisa ter uma carteira diversificada de investimentos, tá? Então, você conseguindo diversificar com alguns pesos específicos dentro de cada tipo de ativo e você aplicando, né, a teoria do Markowitz, você pode conseguir sim atingir essa fronteira eficiente, onde os ativos que estão naquela fronteira, aquela carteira que está naquela fronteira, vai te dar o maior retorno com o menor risco, tá? Não existe investimento sem risco, vale ressaltar, mas você pode mitigar o risco através da diversificação. Beleza? Agora vamos lá para a questão da renda fixa nos Estados Unidos. Existem diferenças em relação à renda fixa no Brasil, tá? Aqui no Brasil você consegue entrar no Tesouro Direto, por exemplo, e investir a partir de R$30, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Então aqui acaba não sendo interessante você ter, por exemplo, um ETF de renda fixa. Não faz sentido você pagar, né? Apesar de ter diversos fundos DI, onde você paga uma taxa de administração para aquele gestor de fundo simplesmente comprar título de renda fixa e vender conforme os depósitos ou os resgates. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Para você comprar títulos de renda fixa lá, os lotes são bem grandes, tá? Então, por isso que eu até demorei um pouco para responder a pergunta. O Guilherme me mandou essa pergunta já tem alguns dias, mas eu tive que pesquisar isso aqui porque não era um produto que eu era tão familiarizado. E para você ter noção, nos Estados Unidos existem em torno de 800 ETFs de renda fixa, contando os ETFs
de títulos públicos e de títulos privados, tá? Aqui no Brasil também nós temos muitos títulos privados. E aí não seria tão simples a gente colocar qual seria o melhor ETF para isso, tá? Agora, se a gente vem buscar dentro da pergunta a maior segurança, seria um ETF que tivesse vinculado ao título de dívida pública de curto prazo dos Estados Unidos, tá? Os títulos mais negociados nos Estados Unidos, eles são um pouco diferentes do Brasil, que a gente tem Tesouro Selic, IPCA, né, e o prefixado principalmente. Lá nos Estados Unidos eles usam mais o Treasury, né, que é o prefixado, e aí eles dividem por prazo, tá? Então eles têm os T-bills, que são de curtíssimo prazo, tá? Entre 3 e 12 meses. Lá tem os T-notes, que são títulos que têm prazo de vencimento entre 1 e 10 anos. E eles têm os T-bonds, tá? Que são títulos aí de longo prazo, com vencimentos superiores a 10 anos, tá? E aí, essa questão de você não poder comprar um título, por exemplo, lá você compra por lote, quando você vai comprar diretamente, tá? E aí isso faz com que apenas investidores institucionais, ou seja, fundos, adquiram esses títulos e repasse, né, cotas para os investidores aí com menor potencial de negociação, tá? Então, ETFs americanos você consegue aí a partir de $1, tá? É possível investir nesses ETFs de renda fixa lá nos Estados Unidos através da Bolsa de Valores, tá? Da New York SI, tá? Da Bolsa de Nova York, beleza? O problema do ETF lá nos Estados Unidos é que o rendimento lá é taxado em 30% de imposto de renda. Então, trazendo para a questão da pergunta, para quem vive aqui no Brasil, eu não acho tão interessante você investir em uma renda fixa lá nos Estados Unidos. Ah, beleza, eu quero comprar dólar, botar o dinheiro lá fora e quero que pelo menos me renda alguma coisa lá. Tá, entendeu? Aí você pode comprar de repente um título desse aqui, de repente que seja atrelado a um T-notes, por exemplo, que tem ali um médio prazo, né? Ou um T-bills. O que vai te dar mais segurança são os que são atrelados a títulos públicos de curto prazo. Mas você tem inúmeros ETFs lá que investem principalmente em crédito privado, tá? E isso acaba, se você colocar numa questão de uma carteira diversificada, você vai ter ETF de título do Tesouro Americano de curto prazo, você vai ter um de médio prazo e você vai ter alguns títulos, alguns ETFs de títulos de dívida privada. E aí essa diversificação pode trazer um melhor retorno com uma rentabilidade em cima da segurança, tá? Então, um melhor retorno com uma segurança um pouco maior, aí, um risco menor, tá? E aí tem que se atentar a isso, 30% de imposto de renda direto na fonte lá nos Estados Unidos, tá? Então, acaba sendo um pouco complicado a questão de tributária lá, né? A questão tributária nos Estados Unidos. Você tem que tomar cuidado quando for investir e se atentar ao seu perfil de risco, tá? Porque existem fundos lá, né? ETFs são fundos, tá? Inclusive aqui na Bolsa brasileira. Então existem os ETFs chamados High Grade, tá? E esses ETFs normalmente são mais alavancados em relação ao risco, tá? Então você vai ter ali papéis que possuem um risco um pouco maior. E aí, se você, por exemplo, tem uma carteira aí com de repente 7, 8 ETFs, você ter um high grade não vai atrapalhar tanto a questão da sua segurança. Então, dentro desse portfólio, você tem lá um ETF de título público de curto prazo e um ETF high grade, tá? Então, dentro da diversificação e aí outros ETFs ali com médio risco, com grande risco, e aí você vai fazendo ali uma diversificação de carteira que vai atender justamente você levar o seu retorno dentro de um risco calculado ali, algo que não saia muito, tá, do padrão ali. Então você vai ter uma boa diversificação
dificilmente, né, você vai ter estourando tudo, mas se você tem um problema ali, às vezes, em um título, por exemplo, no mercado brasileiro, a gente fala muito isso nos fundos imobiliários, né? Então, se você tem alguns fundos imobiliários em carteira e você tem um problema específico em um desses fundos, você não vai ter uma morte no seu portfólio, tá? Você vai ter um problema ali pontual e que você depois vai avaliar ali e verificar o que você vai fazer com aquele título, tá? Não sei se ficou respondido, eu não tenho como passar um ETF específico, tá? Mas na minha visão seria uma carteira diversificada de ETFs, incluindo ETFs de grandes gestoras, tá? Pelo menos um de título do Tesouro Americano de curto prazo e um de títulos aí de dívida privada, aí, um high grade, e mais alguns que tem ali um risco médio, beleza? Então essa seria a minha avaliação dentro do que eu pesquisei e o que eu faria. Então eu iria pesquisar ETFs dentro desses 800 que, né, existem aí de renda fixa lá no mercado americano para poder investir, escolher aí uns 7 ou 8 ETFs desses aí e começar a fazer aportes neles, tá? Não sei se ficou bem respondido, depois vocês me falam, me deixa aqui no comentário se ficou alguma dúvida, alguma outra pergunta a respeito do assunto. Se você que me segue, tá, não entendeu nada do que eu falei aqui, não se preocupe, tá? Tem muita gente que às vezes me manda mensagem, cara, eu não entendi aquele vídeo que você me mandou. Acompanhe alguns vídeos que a gente fala de operações mais básicas e daqui a pouquinho você vai sentir a necessidade de assistir esse vídeo aqui de novo, beleza? Então, eu conheço pessoas de vários níveis de conhecimento já na área de investimentos, então tem vídeos realmente que ficam mais complexos para quem está começando a entender do que eu estou falando. Não se preocupe com isso, tá? Daqui a pouco você mesmo vai entender, cara, ele já me falou sobre isso num vídeo assim, você volta aqui e assiste o vídeo de novo para tentar entender, ou até mandar uma pergunta aqui no comentário que a gente responde, beleza? Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda no canal, agora é a hora de se inscrever, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo para quem você conhecer aí, porque não é possível que você assistiu até aqui e não se interessou pelo conteúdo, beleza? Até o próximo vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Aquele abraço e tchau.